Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais este nosso conteúdo aqui. O tema de hoje que a gente vai conversar é perdoei, mas ainda dói, que é uma pergunta muito frequente que eu recebo nas redes sociais, que eu recebo no consultório também, né, com essa dúvida. Mas eu perdoei, eu decidi perdoar, ou então eu me separei, mas continuou doendo, né? A traição permaneceu, né, com aquela angústia no peito, né? O que fazer? Como lidar com isso? Por que que isso acontece? Então, o tema de hoje, eu quero conversar com você sobre isso. E antes de a gente entrar no nosso assunto de hoje, eu queria te lembrar de você se inscrever aqui no canal, porque isso mostra para a plataforma aqui do YouTube que o conteúdo está sendo relevante, então ele entrega para mais pessoas. Comenta aqui embaixo, clique em gostei se você curtir aí o nosso vídeo e envia para quem possa interessar aí o nosso conteúdo. Porque a ideia é ajudar o maior número de pessoas, tá certo? E outra coisa importante também, que aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar alguns links importantes, inclusive o programa Superando a Traição. Então acessa ali, está se formando um grupo muitíssimo interessante de pessoas lá no Telegram que fazem parte aí do programa Superando a Traição e estão tendo, né, avanços surpreendentes e muito bacanas, tá? Mas então vamos ao nosso conteúdo de hoje. Não esqueça de acessar aí o programa depois dessa aula que eu tenho para te dar aqui de como lidar com isso, do porquê que isso acontece. Então, pessoal, seguinte, traição, né, ela sempre machuca, ela é traumática, porque ela é a quebra de um acordo. Traição é quebra de um acordo. Sempre que você tem um acordo com uma pessoa, né, e essa pessoa falha nesse acordo, isso te machuca, isso te surpreende e isso te apavora, te assusta, é óbvio. Então, se você tem um sócio e aquele sócio te trai, né, trai tua confiança, mente para ti, ele está, né, burlando aí um contrato entre vocês. No casamento, existe um acordo monogâmico, né, cultural, que na nossa sociedade não necessariamente precisa ser conversado, mas o ideal é que isso seja conversado porque para umas pessoas isso significa uma coisa, para outras outra coisa, então é importante que nesse acordo conjugal as coisas estejam muito claras entre as partes, tá? E aí, por isso, por ser um trauma, por ser uma surpresa, por ser algo que você não espera, não tem como dizer quanto tempo vai levar para essa dor passar. Isso é muito variável e eu já vou te explicar por que é variável. Mas de certa forma, né, de forma geral, para a gente iniciar o nosso assunto, isso acontece inicialmente porque é um trauma, né, e acaba sendo uma quebra de confiança, de contrato entre duas pessoas, entre duas partes. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer para entender se você vai dar o perdão e se você vai conseguir seguir a vida sem essa dor ou com essa dor diminuída, é que você tem que tomar uma decisão de que a primeira coisa a fazer com essa dor, né, tanto se você vai se separar ou perdoar, enfim, é que essa é uma questão que o outro tem que resolver com você. A pessoa que está contigo te traiu, é ela que deve lutar por esse perdão. E aí não depende se você vai continuar junto ou se você vai se separar. Claro, se você quer se separar e não quer nunca mais ver a pessoa, beleza, funciona. Tá? Mas estou dizendo assim, tem gente que quer se separar, mas quer se separar bem. Ou então, quer continuar o relacionamento após a traição e ela precisa de algo da pessoa que traiu. E esse algo é que a pessoa se arrependa, que ela lute pelo relacionamento. E isso é o primeiro passo. Essa pessoa precisa, ela querer que as coisas sejam diferentes, ela querer que o perdão aconteça. Você não tem como dizer para outra pessoa que não está pedindo perdão que você perdoa ela, porque senão você vai estar só aceitando as traições. Então o perdão, ele precisa de arrependimento e essa pessoa vai ter que lutar por isso. Se essa pessoa não lutar por isso, né, teu parceiro não lutar pelo perdão e na verdade você só manter ele ali porque você tem um conforto, bom, ele vai continuar fazendo isso. Então a primeira coisa é que o outro tem que lutar pelo perdão, primeira coisa. A segunda coisa, ela é com você. Por quê? Se você ficar se comparando e pensando o que a amante ou a ex-amante tem que eu não tenho, né? O que ele encontra nessa outra fulana aí que eu não tenho, o que eles faziam que comigo não dá para fazer, se você ficar se comparando ou se você ficar falando com as amigas, se rotulando como atraída, e aí também depende se você terminou o relacionamento ou se você permanece junto, essas coisas não vão te ajudar em nada e isso não é perdão. Isso é só você se manter colada no sofrimento, se manter como vítima, colocando uma roupa, né, pegando essa camiseta aqui, colocando uma roupa de atraída. E isso não vai funcionar nem para você permanecer no relacionamento e dar o perdão, e nem para você se separar e viver a tua vida conjugal com outras pessoas, porque isso vai estar sempre como um fantasma na tua vida. Então, o perdão real, ele acontece dessas duas formas, né? Primeiro, precisa que o outro queira o perdão, e segundo, você também tem que estar disposta a tirar essa roupagem de vítima, né, e assumir que
que você está querendo perdoar a outra pessoa, tá? Então isso é fundamental. Outra coisa que é muito importante é que o perdão, ele não é um sentimento. Ninguém se sente afim de perdoar a outra pessoa. Ninguém acorda um dia dizendo, nossa, que vontade de perdoar o mundo que me enganou e que me humilhou. Não, ninguém faz isso. Isso é profunda bobagem. O que acontece é que o perdão, ele é uma decisão. Você não tem como sentir no peito a vontade de perdoar o outro. Você simplesmente decide, é uma tomada de decisão. O perdão, ele não é um tipo de apetite, né? Como a fome, a sede, que você acorda um dia, tá ali e tem como saciar. Ninguém é tão bobo de ficar agradecendo o mundo que enganou ele, que falhou com ele. Mas o perdão, ele precisa ser, olha, eu decido que baseado no nosso relacionamento, baseado na sua luta para que o nosso relacionamento continue, baseado em coisas que são importantes para você, como filhos, como construção familiar e tal, você decidiu perdoar o outro, né? Ou se você vai se separar e é importante para você dar o perdão, né? Aí você também precisa fazer esse movimento, percebe? Porque ele é uma decisão e se você não decide isso, o que fica no peito é sim um sentimento, porque o perdão não é, mas a angústia, a ansiedade, os pensamentos ruins, eles são um sentimento e eles vão ficar te batendo no peito, continue tu no relacionamento ou não, tá? Então esse é um ponto fundamental. E aí o perdão é bom porque você sabe que ele faz bem para você. E ele pode levar em torno de 6 meses a 2 anos, 3 anos, né? Então, primeiro de tudo, é uma decisão, você decide acabar com aquela situação, decide que aquilo não vai mais te incomodar, mas ainda vai continuar doendo porque foi traumático, porque você se sentiu triste, porque você não esperava que aquilo acontecesse, porque você não gostaria que aquilo tivesse acontecido, mas aconteceu. E para quem busca perdoar o outro, né, e está confuso e tal, e está com essa dor no peito, isso acontece porque o amor que você tem por aquela pessoa continua, ele permanece, você não deixa de amar simplesmente porque o outro falhou com você. No momento que o outro falha com você, se quebra muito da confiança, e é essa confiança que vai ter que ser reconquistada a partir do arrependimento do outro. A partir do arrependimento, da culpa, do remorso e da mudança real dessa pessoa para ficar com você. E aí tem gente que me diz assim, eu perdoei, mas ainda dói. E aí eu digo, mas é óbvio que vai doer. Tem situações lá da tua infância, tem situações da tua adolescência, tem gente que lembra do primeiro namoro, do primeiro amor, que foi alguém que abandonou sem dar notícia, ou foi alguém que, sei lá, aconteceu tal e tal coisa. Você lembra das coisas que aconteceram e isso ainda te causa uma tristeza. Então é óbvio que algo que aconteceu mês passado, mês retrasado, vai te doer no peito. Eu não entendo de verdade como que as pessoas podem acreditar que exista alguma fórmula mágica para você simplesmente, ser enganado, achar que pode, de repente tirar isso da tua cabeça, apagar a memória e seguir a vida bem. Não, vai doer, vai continuar doendo. Mas quando o perdão ele vem de uma luta do outro para permanecer com você, e você toma essa decisão com você mesmo de que é isso que você deseja, tira esse rótulo de atraída, busca melhorar o teu relacionamento, aí sim você consegue encarar essa dor de outra forma, percebe? Porque isso vai continuar doendo, né? Se você tem lá uma situação da infância que foi traumática, de repente, sei lá, vou usar um exemplo aqui, teu pai te abandonou tua mãe, abandonou a família e tal, e aí isso te causou uma profunda dor, porque para você, de alguma forma, isso também foi um abandono de você não sabe onde errou como filha, e esse pai foi embora. Pode não ter nada a ver com uma culpa sua, e normalmente não tem. Mas o trauma que fica dessa situação se conecta com várias outras situações. Então, algo que aconteceu há 30, 40, 50 anos, às vezes, ainda vai causar em você um sentimento ruim. Imagina uma traição que você não esperava, porque se você esperasse, não era traição. Se você esperasse que o outro fizesse, ele não está te enganando, porque você está sendo conivente, você está aceitando. Então é totalmente diferente. Uma traição é algo disruptivo, é uma quebra de acordo que você não imagina que acontecesse, tá? Então a traição vai causar esse trauma, vai causar essa dor e vai doer por muito tempo. E aí o que acontece é que você escolhe o que você consome. Então se você ficar consumindo, botando para dentro imagens da traição, botando para dentro fantasias, botando para dentro essa ideia de que você é uma vítima de um homem cruel e que te engana em meio de... Olha, você está decidindo permanecer nesse relacionamento, seja honesta contigo, seja uma pessoa madura e decida o que você quer da sua vida. Assim você sofre menos, e sofre menos porque está lidando com o real da coisa. Está olhando para o teu relacionamento, está decidindo que é isso que tu deseja, ou então toma a decisão de se separar.
E aí vai continuar doendo também. Você foi traída, isso não vai ter como apagar. Uma coisa que o outro fez com você que vai ficar ali. Né? Mas é uma decisão sua terminar o relacionamento e seguir sua vida. E que não é fácil para a grande maioria das pessoas. 80% das pessoas que são traídas não conseguem terminar o relacionamento. É por isso que eu falo tanto do perdão, de como fazer isso da maneira certa, para que você não venha a se submeter a coisas que você não deveria passar no relacionamento. E aí, por último, é que a tristeza, a angústia, a ansiedade que é gerada, ela vai ser muito diferente de pessoa para pessoa. Justamente porque cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa tem um trauma, cada pessoa lida com abandono, com a experiência de distância familiar, de distância de pessoas que ela amou. Cada pessoa vai lidar de um jeito. Você passa por situações familiares desde pequena. De repente um tio que abandonou uma tia, um primo que namorava fulana e terminou esse relacionamento para ficar com outra pessoa e foi muito criticado. Você desde pequena vê os relacionamentos acontecerem e vai criando uma concepção do que é um relacionamento conjugal, do que é o amor, uma construção de vida a dois, do que é um relacionamento. E você vai passando por decepções ao longo da vida. Por isso que não dá para definir que a dor vai passar em 6 meses, porque talvez você teve uma experiência de abandono muito diferente das outras pessoas. E talvez você consiga superar em 6 meses, ou até antes, você consiga tomar, foi traída semana passada, o casamento não tinha problema, vocês viviam bem e aconteceu por um dos motivos que acontecem as traições e você decidiu perdoar, e teu parceiro buscou arrependimento, né, se arrependeu, buscou o teu perdão e o relacionamento, vocês decidiram continuar e a coisa continua bem e isso se supera de uma semana para outra. Se você teve boas figuras afetivas ao longo da vida, se você não passou por traumas aí ao longo da vida, na infância e na adolescência, em relação aos relacionamentos, você vai superar isso de uma forma, percebe? Por isso que não dá para nivelar para todo mundo como lidar com essa situação de forma considerando cada história. Mas, do que eu estou falando aqui, é justamente de uma forma geral. E dessa forma geral, se você fizer isso tudo que eu estou dizendo, você vai aliviar a tua dor. A dor vai permanecer ali, ainda vai doer, você ainda vai ficar chocada do que aconteceu, mas você vai sentir menos essa angústia e essa ansiedade no peito. Então, se você perdoou e ainda dói, é porque é para doer mesmo e não vai ter como tirar essa dor do peito, a não ser, claro, tornando consciente muitas das coisas que podem ter provocado aí a traição. E é para isso que existe o programa Superando a Traição, que está no link aqui embaixo, né, onde eu explico tudo do porquê que as traições acontecem, a diferença geral entre as traições dos homens e das mulheres, né, tudo que você precisa saber. E ainda tem um módulo lá só de perguntas e respostas, onde eu converso diretamente com você, fazendo um vídeo, explicando direitinho. E ainda tem um grupo no Telegram, onde eu tiro dúvidas diretamente com alunos, né, com pessoas que estão passando pelo mesmo que você. Então, eu te aguardo lá no programa Superando a Traição. Queria passar essa mensagem aqui para vocês hoje, porque é algo fundamental e que não dá para se iludir, não dá para fazer yoga, não dá para fazer meditação, essas coisas não vão funcionar para aliviar a tua dor, tá? Porque a dor vai permanecer aí e a tua dor é resolvida na relação que tu tem com o teu parceiro, tá? E com a atividade do perdão real, que é essa decisão e não o sentimento no peito.